O impostômetro chegou hoje à marca de 840 bilhões de reais. Esse é o valor que os brasileiros pagaram em impostos desde o início do ano. Ações de conscientização sobre a alta carga tributária acontecem ao longo desta semana em todo o Brasil. Ontem, um posto de combustíveis em São Paulo vendeu o litro da gasolina por R$ 1,67, a metade do valor normal. Hoje, a ação aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. A produção da indústria brasileira cresceu 0,1% entre março e abril. É o segundo mês seguido de alta na produção industrial, já que entre fevereiro e março a elevação foi de 1,4%. Essa comparação mensal serve como um indicativo de recuperação no curto prazo, mesmo que ainda não reflita toda a realidade do setor. No período, o setor de produtos alimentícios teve um aumento de 4,6% da produção. Outro setor que teve bom resultado mensal foi o de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Segundo o IBGE, uma das explicações é a antecipação da moagem da cana-de-açúcar. Mas, no geral, a indústria continua com problemas. Na comparação com abril do ano passado, a produção industrial teve uma queda de 7,2%. Já são 26 meses seguidos de baixa nesse tipo de relação. E no número do acumulado de 12 meses, recuou 9,6%. Bom, daqui a pouco a gente mostra, na verdade, a matéria a respeito do posto de gasolina em Vitória, que vendeu pela metade do preço hoje por conta do Dia de Liberdade de Impostos. Mas a gente aproveita aqui para discutir essa informação sobre a indústria. Vitor, você trabalha com o setor de comércio, mas o setor de comércio está interligado, é impossível desligar da indústria também. E a gente vê, infelizmente, esse movimento ruim da indústria que continua seguindo. Sim, boa parte da demanda da indústria vem do comércio. As lojas, se elas vendem os produtos, elas vão demandar o produto que a indústria produz. Se a loja não vende, ela demanda menos da indústria. Para você ter uma ideia de número, cerca de 40% dos empresários de São Paulo, do comércio, dizem que estão com estoques muito altos. Se eles estão com estoque muito alto, é porque eles não vão demandar da indústria, porque eles vão primeiro vender esse estoque que eles já têm lá. Então, diminui a demanda da indústria. A indústria, consequentemente, produz menos e acaba demitindo. Demitindo é menos gente com dinheiro para gastar no comércio. Então, isso acaba alimentando um círculo vicioso. É um resultado muito ruim. A gente vê uma estabilização, alguns indícios de recuperação, mas em cima de uma base muito fraca. São 26 meses seguidos de queda da produção industrial na comparação interanual, que dão uma ideia do tamanho da crise que esse setor está vivendo e que acaba contaminando todo o restante da economia. E aí é ruim, como você colocou, porque o ciclo fica se retroalimentando negativamente, porque uma coisa vai puxando a outra e puxando para baixo. A gente vê isso aí. Sim, a cada resultado. Exatamente. Divulgado. A indústria já vem mal desde 2014. Daí, de certa forma, a indústria acabou contaminando o comércio, que a partir do momento que as vendas começaram a cair, precisou começar a demitir. Demitindo é menos gente para comprar. Realmente é um círculo vicioso. E ele vai ser rompido com retomada de credibilidade, queda de juros, entrada de investimentos, não tem outro jeito. Por isso que o processo vai ser gradual mesmo. Para poder colocar as coisas nos trilhos. A crise é muito profunda. Os empresários de São Paulo continuam com pouca disposição para investir, segundo o índice que foi divulgado hoje pela FEComércio. Depois do recorde negativo registrado em março, o índice de expansão do comércio teve uma alta de 0,2% em abril. Uma elevação considerada tímida pelos pesquisadores e que deixou o IEC em 65,5 pontos. Assim, já são 16 meses seguidos abaixo dos 100 pontos, o que sinaliza pouca disposição para investir ou contratar por parte dos empresários. Em relação ao ano passado, por exemplo, a queda é de 18,4%. A pesquisa da FEComércio ainda mostra que mais de 70% dos donos de empresas entrevistados pretendem reduzir o quadro de funcionários. A própria federação informa que nos últimos 12 meses já foram fechados 72 mil postos formais de trabalho no varejo paulista. E aí, Vitor, a gente volta, a conversa só continua, na verdade. O dado conversa muito com o que a gente acabou de falar, né? Esse índice que a gente faz ali na federação busca ser um termômetro da disposição, do interesse do empresário em expandir os seus negócios. A gente faz pergunta a respeito da expansão do quadro funcional e a expansão de investimento, aquisição de materiais, a abertura de novas lojas mesmo, e o índice está num nível muito baixo. O que é de se esperar? Diante de tanta incerteza, o empresário, mesmo o empresário que teria condições de
de investir nesse momento, ele adia essa decisão esperando mais previsibilidade, esperando se definir o cenário político, esperando ver se essa questão fiscal vai ser resolvida, esperando ver se os juros vão ficar mais baixos. Então, esse dado acaba refletindo muita cautela dos empresários que preferem não expandir os negócios nesse momento e muitas vezes até desinvestir, que é o caso de fechar lojas, que a gente tem visto muitos números de fechamento de lojas, mesmo quem passeia pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, vê muito estabelecimento comercial fechado e mesmo demitir para readequar o quadro funcional e as despesas a esse menor movimento que a gente tem visto no comércio. Esse número que vocês perceberam aí, 72 mil demitidos no comércio, e isso se refere só a São Paulo. Estado de São Paulo. Em um ano, só comércio varejista, não estou falando nem de comércio atacadista, nem do setor de serviços, só o varejo fechou aí 72 mil postos de trabalho. Quando a gente compara o número de trabalhadores do varejo em abril desse ano com abril do ano passado, são 72 mil trabalhadores a menos com carteira assinada. E aí a gente vai vendo a situação se prolongar de maneira ruim, porque, como você falou, são 72 mil postos a menos, 72 mil pessoas que não estão mais colaborando com o aquecimento da economia, porque todo mundo vai fazer o quê? Segurar as contas, e aí a gente fica nessa situação. O impostômetro chegou hoje, aquela marca que eu falei, de 840 bilhões de reais. Esse é o valor que todos os brasileiros pagaram juntos em impostos desde o início do ano. Claro, é só uma estimativa. As ações de conscientização sobre essa alta carga tributária acontecem ao longo dessa semana em todo o Brasil. Como eu falei, ontem, um posto de combustíveis em São Paulo vendeu o litro da gasolina por R$ 1,67, metade do valor normal. Outras ações foram feitas em outras cidades também. Hoje, por exemplo, aconteceu isso em Vitória, capital do Espírito Santo. Fila de dobrar o quarteirão. Tudo isso para abastecer o carro com gasolina a R$ 1,58 o litro. Seu Reginaldo dormiu aqui. Vale a pena? Ô, rapaz, show de bola, tranquilo. Nossa. Você chegou aqui que horas? Às 16 horas de ontem. Estou aqui até agora. Ele trouxe uma garrafinha de café, um pãozinho, uma batata doce. É meio sofrido, né? Mas tem que pagar o sacrifício. Foram distribuídas 150 senhas. Cada motorista pôde abastecer R$ 40. Promoção boa, eu gostei. Tô desde ontem aí, 8 horas da noite. Se fosse sempre assim, você poderia ter 2, 3 carros. A gasolina hoje ela está sendo comercializada no Brasil em torno de R$ 3,60. Mas a CDL Jovem realiza esse evento uma vez por ano, no dia em que um brasileiro deixa de trabalhar para o governo. Então, esse ano a gente trabalhou de janeiro até hoje, 154 dias só para o governo. Então, hoje a gente comemora o Dia da Liberdade de Impostos. Outra ação para alertar para a quantidade de impostos que pagamos diariamente foi montada em um dos cartões postais de Vitória, a Praia de Camburi. É um cemitério. Cada cruz desta aqui representa uma empresa fechada no Espírito Santo este ano. Ao todo, foram 1.841, segundo dados da Junta Comercial. E um dos motivos é a alta carga tributária do país. Aqui no Brasil nós temos a 7ª maior carga tributária do mundo e nós temos o pior custo-benefício em termos de retorno de serviços públicos para a população. Nós temos um dado também de que a maioria das empresas, 50% das empresas não sobrevivem ao 3º ano após o início de suas atividades. Era como se fosse uma comemoração pelo dia em que agora, efetivamente, o salário vem para o trabalhador. Esse número é real mesmo, Vitor? É real mesmo. Assim, quando a gente olha para a carga tributária do Brasil, quem comentou na matéria falou, é uma das maiores cargas tributárias do mundo, especialmente se a gente comparar o nosso nível de desenvolvimento. Se a gente comparar países mais parecidos com nível de desenvolvimento mais semelhante, a gente vai ver países com carga tributária 10 pontos percentuais abaixo. No Brasil, a gente está falando de uma carga de 36% do PIB, para países como Chile, Argentina, você vai ver uma coisa na casa dos 26%, 27% do PIB. E, de novo, como todo mundo chama atenção, para serviços de péssima qualidade, você vê que cria até uma espécie de rixa, parece que você está trabalhando para o governo. E, na verdade, a gente vive num regime democrático onde você contribui para gerar serviços públicos de qualidade e melhorar, diminuir disparidade de renda, aumentar a igualdade de oportunidade. Tem uma razão da gente pagar impostos, mas no Brasil a sensação que dá é que a gente paga à toa, completamente à toa. E eu acho que é isso, que é uma sensação
geral na população, e o que se espera a partir dessa crise que a gente viveu, nesse momento a gente entende, é necessário reequilibrar contas públicas, tem pouca margem para reduzir impostos, mas que a gente abra o caminho para uma redução gradual de carga tributária, que só assim a gente vai poder crescer, investir, se desenvolver do jeito que a gente quer. E não só a redução, né, mas a aplicabilidade. A simplificação da carga tributária também, esse é um ponto importante, Hélio, porque além da carga tributária no Brasil ser alta, ela é extremamente complexa, você tem muitos impostos diferentes. Para você ter uma ideia, não só o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, como é o país no mundo onde uma empresa mais leva tempo para pagar os impostos. São mais de 1.000 dias só para você conseguir, mais de 1.000 horas, desculpa, só para você conseguir pagar os seus impostos. Nem então, o Simples Nacional conseguiu. Nem isso. Resolveu para algumas poucas empresas, mas o sistema ainda é muito complexo. Geral, é muito ruim. Você tem problema de guerra fiscal. Então, dentre essas mudanças que a gente espera no país nos próximos anos, além de reforma da Previdência, uma delas vai ser a reforma tributária também. E a gente fala hoje sobre isso, sobre tributos, sobre impostos aqui no Brasil. O que é que você gostaria de ver de mudança na maneira de se aplicar, de se cobrar impostos aqui no Brasil? O Joselito de Pernambuco fala o seguinte: eu queria que fizessem bom uso desse dinheiro no Brasil. A Vitória Caroline tem 16 anos, escreveu para a gente de Tocantins. Os governantes do nosso país deveriam pausar os investimentos em alguns projetos governamentais e focar no broto desse problema, ou seja, buscar equilibrar os gastos do país e administrar de forma correta. O Edson José, ele é de Paulo Afonso, na Bahia. Eu acredito que uma reforma tributária é que melhoraria muito a nossa situação, além de outras reformas de planejamento, conforme disse aqui também o Vitor. O Francisco Lopes Vieira, de Telêmaco Borba, no Paraná. Eu até concordo em pagar impostos, desde que nós tenhamos retorno, mas geralmente não é isso que acontece, não. A saúde é um caos. Para ter estradas boas, a gente tem que pagar pedágio. E esses são só alguns exemplos, diz o Francisco. A Ivonete é de São Paulo. O que eu acho é que o governo deveria confiscar os bens que foram comprados com dinheiro de corrupção. Assim não precisaria nem de impostos para sair dessa recessão. Está aqui dando a sugestão a Ivonete. Você pode participar com a gente também, dizendo sua opinião a respeito desse assunto. É hora de intervalo, mas a gente tem mais uma imagem para você. Um filhote de urso panda gigante nasceu hoje num zoológico da Bélgica. Um evento pouco comum numa espécie animal que quase não se reproduz em cativeiro. O filhote macho, de pouco mais de 100 gramas, está ali na boca da mamãe. O bebê já bebe leite materno. A mãe carrega o bebê panda pela boca, como você vê aí, para poder voltar para casa. O nascimento do urso panda causou um grande impacto na sociedade belga e chegou a ser o tema mais comentado do dia no Twitter. O filhote só vai ficar na Bélgica por 3 ou 4 anos até chegar à idade adulta e depois ele vai ser transferido para a China, já que ele, na verdade, é propriedade das autoridades asiáticas. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre as diferenças do empreendedorismo e de ter a carteira assinada em um momento em que aumentam as demissões pelo país. E você também vai ver a dificuldade de adaptação para surdos aqui no Brasil. Diferença entre linguagem de sinais e o português dificulta a inclusão.